Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral Viva. Beba e sinta a diferença. E Esquema Quente, bar, churrascaria e pizzaria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Jairo Silva e estamos mais uma vez juntos com o nosso programa Fé e Vida, aqui na Vim TV. E hoje eu não trouxe nenhum convidado para a gente conversar sobre um determinado assunto em específico, mas eu vim como sacerdote da igreja falar ao teu coração e trazer a sua reflexão sobre a importância de termos uma postura positiva diante das decisões que teremos que tomar nos próximos dias, pois já nos aproximamos das eleições de 2018, uma eleição que vai trazer um novo cenário administrativo para o nosso país, de Brasília até os nossos estados. E é importante a gente compreender que política é um assunto que precisa ser tratado pela igreja com muita responsabilidade e com muita sobriedade, num espírito de oração e assumindo a nossa fé como cidadãos diante da sociedade. A gente tem que tomar esse cuidado para não ficar naquela ideia ultrapassada de que fé e política não se encontram, não dialogam, que igreja e política não podem caminhar juntas. É o contrário. Por quê? Porque a política, na sua compreensão, deve ser uma experiência concreta de exercício do bem comum. Ou seja, exercer a política na vida em sociedade como cristão, batizado, que vive a fé, deve ser o dever de todo cristão. E toda pessoa que entra no ambiente da política precisa estar empenhada por fazer com que o bem comum se torne uma realidade para toda a comunidade, para toda a sociedade e, no caso desse ano de 2018, para toda a nossa nação. Então eu vou conversar um pouco com vocês sobre fé e política nesse programa Fé e Vida hoje. E eu quero trazer para vocês uma reflexão, uma composição, na verdade, do meu irmão evangelizador pela música, que eu não vou cantar, eu vou apenas trazer para vocês a poesia de uma reflexão que ele faz desses nossos tempos tão difíceis. Ele coloca Nênia por um povo ferido. É isso mesmo. Nênia. N-E-N-I-A. É um canto de oração, uma espécie de lamentação, um clamor a Deus pelo povo que sofre. Vamos à poesia para vocês observarem a riqueza desse material que o Padre Zezinho nos apresenta. É teu povo que não sabe mais o que fazer, já não sabe mais a quem seguir. Enganado, injustiçado e sem ninguém, confiou e foi traído pelos grandes. Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de teu povo. Confiamos e mentiram para nós. Manda-nos profetas, manda gente honesta, manda novos líderes, Senhor. Estes de agora não nos amam. É teu povo que não sabe mais o que esperar, já não sabe mais em quem votar. Trapaceado e explorado e sem ninguém, confiou e foi traído nas urnas. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade do teu povo. Confiamos e mentiram para nós. Manda-nos profetas, manda-nos gente honesta, manda novos líderes, Senhor. Estes de agora
não nos amam. Veja que curioso, que riqueza. Olhando o nosso cenário político nacional, é exatamente esta a inquietação que brota no nosso coração. Infelizmente, é bem verdade que as nossas lideranças políticas no país, em sua grande maioria, têm pecado gravemente contra a missão que assumiram. Porque se o exercício da política deve visar o bem comum, mas nós nos deparamos com uma nação inteira sofrendo juros altos, falta de saneamento básico, a educação comprometida, as pessoas não têm tido acesso ao trabalho para daí obter o sustento dos seus lares. Quando nós nos deparamos com uma saúde sucateada, impressionante, às vezes os nossos líderes, quando adoecem, têm acesso aos melhores hospitais e o atendimento é de última geração. Enquanto que, do outro lado, nós percebemos o nosso povo morrendo à míngua pelos corredores dos hospitais, os centros de saúde, os hospitais estão falidos no nosso país. De fato, o que a gente pede a Deus, nosso Senhor, nesse período eleitoral, é que nos mande profetas, que mande nessas eleições pessoas honestas de fato. Há muita demagogia no ambiente político nacional. Há muita falácia e pouca ação em benefício do povo em toda a nação. A oração diz, na sua poesia, manda novos líderes, Senhor. Estes de agora não nos amam. É bem verdade que no cenário político nacional nós temos pessoas de bem, cristãs, de vivência da palavra, de prática religiosa, que estão lá dentro. E penso que esses merecem nossa atenção, é importante que você observe isso. Mas numa grande maioria nós vemos que, de fato, as nossas autoridades constituídas pelo voto do nosso povo, na sua grande maioria não nos amam. E nós clamamos o socorro de Deus. No final do nosso programa hoje, eu vou falar mais uma vez com vocês sobre esse aspecto da religião e da política, e vou mais uma vez praticamente cantar esta poesia, rezando com vocês que nos acompanham em casa. Como eu disse, é uma composição do Padre Zezinho, nosso grande inspirador na evangelização pela música. Nesse primeiro bloco eu apresentei para vocês esta poesia da canção Nênia por um Povo Ferido. E eu quero encerrar o nosso bloco dizendo por que hoje eu decidi falar sobre esse assunto. Muita gente às vezes quer saber qual é a posição do padre na hora das eleições. Em que candidato o padre votaria. Eu não estou aqui como sacerdote da igreja diante de vocês para dizer em quem vou votar ou recomendar a vocês que votem em alguém, porque esta não é a orientação da igreja. A igreja, ela não deve, em momento algum, ser político-partidária. E se já cometeu esses erros, com certeza degusta na história o sabor amargo de ter tido tal postura. Assim como não é papel de um sacerdote, não é papel de um bispo assumir um candidato publicamente diante do povo e, em benefício desse candidato, desenvolver uma campanha. A igreja, na sua liderança maior, nos recomenda esta postura, que como bispos, pastores do povo de Deus, pastores do rebanho, que como sacerdotes, líderes religiosos, não assumamos político-partidariamente
uma posição em público, indicando às pessoas em quem votar. Por quê? Porque a questão política é uma questão da vida social que está na estrutura da sociedade. E o nosso povo é muito amplo, o rebanho é muito grande. Se eu, como sacerdote, assumo partido, tomo partido de direita ou de esquerda, tomo parte da campanha desse ou daquele candidato, quem não é a favor deste partido ou daquele, desse ou daquele candidato ao qual eu estou me atrelando, acreditando ser a solução para a nova situação que se estabelecerá, como o rebanho é diverso e cada um tem sua posição política partidária e cada um vai ter o seu candidato, eu como pastor estou virando as costas para o povo, porque eu estou assumindo partes. Esse não é o lugar do sacerdote, não é o lugar da igreja, não é o lugar do bispo. Mas nós estamos aqui para ajudá-los com reflexões. Nós estamos aqui para ajudá-los na tomada de consciência do que é, de fato, participar da política na vida em sociedade. E por isso eu venho trazer esta reflexão e prece do Padre Zezinho e venho trazer também, conforme nós vamos ver no próximo bloco, a carta da nossa igreja na nossa região, sobretudo Regional Leste 2, que é endereçada a todo cidadão, toda cidadã, todo cristão leigo e leiga na vida da igreja, para que possa percorrer o melhor caminho rumo às decisões nas urnas. Nós vamos agora para um breve intervalo e quando retornarmos, nós vamos adentrar mais nesse assunto e vocês vão entender porque eu vou ler essa carta da igreja comentando e conversando com vocês, mas não fazendo campanha política. Num instante, estaremos juntos novamente. Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral viva. Beba e sinta a diferença. E Esquema Quente. Bar, churrascaria e pizzaria.